Evento online vai destacar folclore brasileiro para crianças que vivem aqui nos Estados Unidos. O governador do Piauí cumpre agenda nos Estados Unidos e fecha acordos em Massachusetts. Leis rígidas contra indocumentados começam a afetar a saúde das crianças latinas aqui no país. Autoridades anunciam preocupação com o aumento de casos de infecção por um fungo super resistente. E o governo chama a atenção para os transtornos alimentares entre os jovens estudantes do país. Enviar os filhos para a universidade exige agora mais do que planejamento financeiro. É preciso adicionar um psicólogo no pacote de necessidades básicas. Olá, muito boa noite. Boa noite. O mês de agosto é tradicional para estudar e para falar de folclore do Brasil. Por isso a gente abre esta edição com um convite especial para a nossa comunidade. Neste sábado vai acontecer uma aula gratuita online sobre esse assunto, o folclore. A aula será para crianças, promete ser divertida e vai abordar muito mais do que lendas e cantigas de roda. As crianças vão aprender vocabulários culturais, jogos pedagógicos, história e elementos folclóricos de cada região do Brasil. Quem mora aqui nos Estados Unidos e quer conhecer mais sobre a nossa cultura brasileira, é só participar dessa aula. Lembrando, como eu falei antes, ela é gratuita. O Consulado do Brasil em New York gravou uma mensagem para a nossa comunidade. E tem mais, a professora de português Patrícia Santos Negromonte, que vai ministrar essa videoaula, também tem um convite especial para os brasileiros. Olha só. Folclore tem a ver com as lendas, com a formação da identidade nacional do povo brasileiro. Por isso é muito importante que as crianças que vivem no exterior, que as famílias que vivem no exterior, trabalhem o tema do folclore, estejam cientes dos mitos, das lendas, porque elas falam do nosso povo, elas falam dos indígenas, elas falam dos negros, elas falam da história do Brasil como um todo, de todos os imigrantes. Então é por isso que esse evento é tão importante, é por isso que a gente apoia, porque é necessário que as nossas crianças e as nossas famílias conheçam melhor o folclore brasileiro. É positivo para a formação delas como brasileiros residentes no exterior. Olá, brasileirinhos e brasileirinhas. Eu sou a Patrícia Santos Negromonte, professora de português como língua de herança para crianças. Estou aqui para convidar vocês para o evento sobre o folclore que vai acontecer no dia 19, próximo sábado, às 16 horas de Brasília. E será na plataforma Zoom. E será para crianças de 5 a 9 anos de idade. Então estou aqui para convidar vocês e conto com todos. Um grande abraço. Vai ser incrível esse projeto. Agora, mudando de assunto, o governador do Piauí está aqui nos Estados Unidos cumprindo uma agenda oficial com o apoio dos consulados brasileiros. Hoje, ele esteve em Massachusetts. E olha, de lá ele fechou vários acordos nos setores aí digital e energético, além de outras áreas também. O governador encontrou com o cônsul-geral do Brasil em Boston hoje, como nos mostra a repórter Giovanna Lucatelli. O dia foi de comemorar o resultado positivo da visita oficial do governador do Piauí a Massachusetts. Ontem, Rafael Fontelli assinou um acordo com a primeira universidade pública americana, a de Framingham. Essa parceria do Piauí com Massachusetts vai muito além de intercâmbios entre professores e alunos. Significa oportunidade de compartilhamento de conhecimento entre a universidade e o governo do estado. Essa parceria deve trazer também benefícios culturais e financeiros. Desenvolvimento não só da educação e os projetos do governador no Piauí, mas aqui para a nossa comunidade brasileira também, porque nós estamos trabalhando aqui bastante com o crescimento com nossos filhos de orgulho brasileiro, o desenvolvimento do conhecimento da nossa cultura, os filhos não serem só bilíngues, mas biculturais. Isso nos fortalece, cria espaço para esse tipo de desenvolvimento aqui na nossa comunidade. Para o consulado, essa notícia representa mais um passo em favor do Estado brasileiro. Sem dúvida, muito importante. Isso vai proporcionar um intercâmbio de estudantes e de professores entre as duas instituições, tanto no Brasil quanto aqui em Framingham, aqui perto de Boston. E é um passo muito importante para o desenvolvimento tecnológico, da nossa região, do nosso país. O Piauí já mantém parcerias com outros centros educacionais de Massachusetts, como o Instituto de Tecnologia de Harvard e o MIT.
Com o novo acordo, junto à FSU, serão exploradas várias áreas como tecnologia, transição energética, digital, pesquisas científicas e muitos mais. Então, essa aproximação do Estado do Piauí diretamente com os Estados Unidos, a partir desse escritório, contando com o apoio da Embaixada, do Consulado Geral, aqui que eu sou muito grato, porque eles fazem uma aproximação com as empresas, com as instituições, com as pessoas. Então, eu acho que vai ser uma iniciativa muito boa para essa cooperação técnica e para os investimentos que, se Deus quiser, vão acontecer no estado do Piauí a partir dessa iniciativa. A Polícia Federal Brasileira pediu a colaboração dos Estados Unidos na investigação sobre a suposta venda ilegal de joias envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. As autoridades querem ter acesso às contas da família Bolsonaro e do general Mauro Cid aqui no território norte-americano para verificar a movimentação financeira deles. A PF investiga um suposto esquema de venda de bens de luxo pertencentes à União que não foram catalogados e que podem ter beneficiado ilegalmente o patrimônio privado do ex-presidente Bolsonaro. Entre os objetos está um relógio de platina cravejado de diamantes que foi entregue pelos sauditas a Bolsonaro em uma viagem oficial de 2019. As autoridades dizem que esse produto foi levado para os Estados Unidos e vendido por $68 mil para uma joalheria de Miami. A suspeita da Polícia Federal é que as operações funcionavam por determinação de Jair Bolsonaro e que podem ter rendido cerca de R$1 milhão. Os Estados Unidos ainda não responderam ao pedido das autoridades brasileiras. No próximo bloco, leis mais rígidas anti-imigrantes implementadas em muitos estados do país estão afetando a saúde das crianças latinas. E na Flórida, passeio turístico popular é colocado em xeque depois que 13 pessoas ficaram feridas em uma colisão. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. As leis mais rigorosas contra os imigrantes, implementadas em muitos estados daqui do país, estão começando a afetar a saúde mental e física das crianças latinas. A revelação foi feita com publicação de um abrangente estudo publicado hoje na revista Pediatrics. A Cori Rocha tem mais informações. O novo estudo usou dados de saúde infantil de 18 mil crianças latinas, com idades entre 3 e 17 anos, entre os anos de 2016 a 2020. O resultado foi que essas crianças latinas que vivem em estados com leis de imigração mais severas têm mais probabilidade de sofrer de doenças como asma, diabetes e problemas cardíacos. As crianças latinas, que representam 1/4 das crianças nos Estados Unidos, também estão em desvantagem em relação às crianças brancas não latinas, quando se trata de problemas de saúde comuns, como doenças respiratórias e obesidade. O motivo pode estar, entre outras coisas, nas experiências individuais que essas crianças vivem de discriminação e de status socioeconômico. O estudo também mostrou que as crianças que viviam em estados com maiores desigualdades sociais, como Alasca, Alabama e Nebraska, tinham mais chances de desenvolver problemas de saúde mental. Esses dados foram coletados antes da pandemia e os pesquisadores acreditam que, se fossem mais atuais, a realidade seria ainda pior. E atenção, a Nestlé anunciou que um dos seus biscoitos mais populares, o Cookies Chocolate Chip, estão contaminados. E sabe com o quê? Com madeira, gente. Isso mesmo, os cookies saíram da fábrica com lascas de madeira misturadas à massa. Os alimentos que não devem ser consumidos sob hipótese alguma são esses que estão aparecendo agora aí na sua tela. Mais especificamente, 2 lotes do produto Break and Bake. Os lotes afetados foram produzidos em abril. A Nestlé diz que este é um caso isolado e pede desculpas aos consumidores. Agora tem o nosso giro de notícias que começa com uma história da Flórida, porque as autoridades estão preocupadas com um passeio turístico bem popular que anda provocando acidentes. Ontem, em Osceola County, 13 pessoas foram hospitalizadas após uma colisão com os chamados barcos voadores. A Guarda Costeira investiga a colisão entre 2 airboats em Cypress Lake, no centro-leste da Flórida. Até agora, se sabe que os 2 capitães e 28 passageiros estavam a bordo das embarcações comerciais quando houve o acidente. 13 pessoas foram levadas para hospitais onde seguem sendo tratadas.
ainda não se sabe a extensão dos ferimentos e a nacionalidade dos turistas vítimas do incidente. Em Austin, no Texas, um adolescente está desaparecido e 4 pessoas, entre adultos e crianças, estão se recuperando de ferimentos graves depois de um acidente de barco neste lago. Segundo a polícia, o piloto perdeu o controle da embarcação e bateu na margem, quando o local estava lotado de famílias no último domingo. Não foi revelada a identidade do jovem desaparecido. No Tennessee, uma menina de 11 anos com necessidades especiais está de volta à família graças à ação atenciosa da polícia local. Isabella Jackson desapareceu na manhã de domingo e, depois de intensas horas de buscas e preocupação, foi encontrada dentro de um bueiro. Uma agente chegou a entrar no buraco para mostrar à menina que estava ali para ajudá-la, e o resgate foi concluído com sucesso. No Colorado, um policial respondia a um chamado de perturbação doméstica quando se deparou com uma triste história. A discussão que acontecia na casa, denunciada por vizinhos, era por causa de fome. A senhora de 71 anos, que cria 2 bisnetos, disse que as crianças estavam famintas. Foi quando o oficial decidiu ir até a mercearia do bairro e voltou com sacolas cheias de alimentos, levando a bisavó às lágrimas. O ato de bondade do agente da lei foi divulgado depois que o xerife descobriu o que aconteceu ao ver as cenas gravadas pelas câmeras do uniforme. Depois do intervalo, tem alerta de saúde. As autoridades estão preocupadas com o aumento por infecções por um fungo super resistente. E atenção, a nova variante da Covid-19 está fazendo crescer o número de casos mais uma vez aqui no país. As infecções por um fungo super resistente e perigoso estão crescendo aqui nos Estados Unidos. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estão aumentando os protocolos para tentar frear essa disseminação na população, que já acontece em números recordes e preocupantes. Candida auris é uma ameaça emergente global à saúde pública que pode causar graves doenças, incluindo infecções na corrente sanguínea e problemas respiratórios. A taxa de mortalidade desse fungo pode chegar a 60% e ele é um risco em particular para pessoas já com problemas médicos. Esse patógeno é resistente aos tratamentos antifúngicos tradicionais, se espalha em taxas alarmantes e é difícil de se diagnosticar, com os sintomas mais comuns sendo febre, pressão arterial baixa e infecção generalizada. No ano passado, a maioria dos casos foi registrado em Nevada, Califórnia e Nova York, mas o fungo já foi identificado clinicamente em pacientes de 29 estados. Ao todo, em 2022, o país teve 2.377 casos confirmados, um aumento de mais de 1.200% desde 2017. Cientistas acreditam que a explosão de casos de Candida auris, que não era encontrada em humanos em nenhum lugar do mundo até 2009, se deve às mudanças climáticas. Eles explicam que os seres humanos têm temperaturas corporais mais altas do que a maioria dos patógenos fúngicos podem tolerar. Portanto, historicamente, nós fomos protegidos da maioria dessas infecções. Mas agora o aumento das temperaturas pode permitir que os fungos desenvolvam tolerância a ambientes mais quentes. E com o tempo, os humanos podem perder a resistência a eles. Alguns pesquisadores acreditam que é exatamente isso que já está acontecendo com o Candida auris. E em setembro chega o outono e junto com ele começa também a temporada de infecções respiratórias. As autoridades estão alertando a população sobre a nova variante da Covid-19 que já está circulando aqui no território norte-americano. Vários estados norte-americanos já começaram a registrar casos e internações de Covid-19. Só na última semana, os hospitais de Chicago, por exemplo, registraram uma média de 72 novos doentes por dia. Os médicos alertaram que uma nova variante da Covid-19 está liderando o aumento de internações em todo o território americano. O vírus foi chamado EG5, que é uma cepa da família da Omicron. Ele tem alto índice de transmissão e causa os mesmos sintomas da Covid-19: febre, mal-estar, dor de cabeça, perda de olfato, dor de garganta e sensação de cansaço.
Esse novo vírus já foi registrado em 51 países da Europa, da Ásia, Oceania e Américas. Os médicos lembraram a população sobre a importância da vacina da Covid-19. Uma dose de reforço atualizada é esperada para este outono. E ainda falando de saúde, um novo estudo apontou que 29 milhões de pessoas vão experimentar desordem alimentar em algum momento da vida aqui nos Estados Unidos. E os mais vulneráveis, de acordo com esse estudo, são os jovens adultos, que têm entre 18 e 21 anos. A Carla Marinho mostra agora pra gente que os transtornos mais comuns são a bulimia, a anorexia e a compulsão alimentar. Enviar os filhos para a universidade exige agora mais do que planejamento financeiro. É preciso adicionar um psicólogo no pacote de necessidades básicas. É que esses novos adultos estão enfrentando muito mais que desafios acadêmicos. Eles estão desenvolvendo transtornos alimentares. Uma pesquisa da revista Science Direct apontou que esse comportamento alterado aumentou 13% entre os jovens nos últimos anos. Os problemas mais comuns são anorexia, bulimia nervosa e compulsão alimentar periódica. Se não tratados com devido cuidado, podem ser perigosos e até fatais. A doutora Laura Dorr, da equipe de distúrbios alimentares do Children's Healthcare de Atlanta, afirma que 70% dos estudantes não procuram ajuda e escondem seus problemas. Ela explica também que eles não acreditam que precisam de tratamento até ser muito tarde. Os pesquisadores acompanharam cerca de 260 mil estudantes de todo o país ao longo de 8 anos e descobriram que a idade média para esses transtornos é de 18 aos 21 anos. Para a nutricionista Carol Vieira, o apoio da família é essencial para identificar e enfrentar os distúrbios alimentares. A ajuda começa em casa, com muito diálogo. Falar com os filhos de como é importante ter uma alimentação equilibrada, mas sem excluir os alimentos que eles gostam, porque dietas restritivas levam a transtornos alimentares. O ideal é falar sempre de uma alimentação saudável e esportes para a saúde e nunca para o emagrecimento. Promover a autoestima respeitando as escolhas dos seus filhos. Ter o hábito de comer com a família ou com os amigos ajuda muito a promover a alimentação mais descontraída e consciente. Depois do intervalo, a gente fala sobre os benefícios e os riscos de uma prática comum entre os atletas, a imersão em água fria. E tem todos os detalhes sobre a história de uma mini-chefe de Wisconsin que está chamando a atenção por causa de uma ação muito nobre que ela tem feito por lá. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Estamos de volta e com um tema curioso. Por acaso você é adepto de mergulhar em tanques, banheiras ou piscinas assim, bem geladas e até com gelo? Essa prática virou uma mania aqui no país e está ganhando cada vez mais adeptos, né, Ruth? Pois é, olha, principalmente agora, no calor extremo. As pessoas alegam que esse mergulho gelado refresca, recupera o corpo com lesões e faz bem para a pele e para vários órgãos. Será? Qual a ciência por trás dessa prática famosa? A gente explica. It's 8 in the morning. The pool is 58 degrees. Oh, baby! Entrar em um banho gelado às 8 da manhã não parece uma experiência agradável. Mas além dessa influencer, várias celebridades e youtubers resolveram aderir à moda da imersão gelada. Can't feel my feet or my hands. O professor Mike Tipton, do Laboratório de Ambientes Extremos da Universidade de Portsmouth, disse que essa prática não é nova. Começou com os atletas, mas agora virou mania. Ele estudou os riscos do calor e do frio severos no corpo humano. A imersão em água fria evoca uma resposta de luta do corpo. Isso ativa os hormônios do estresse. Então, entrar na água fria provoca um choque e te acorda, explica o professor. Mike lembra ainda que esse estresse no corpo pode ser extremamente perigoso para algumas pessoas. A água fria suga o calor 5 vezes mais rápido que o ar frio. Essa hiperventilação corta o fluxo de sangue para a pele e aumenta a pressão arterial. Ele completa. Essa resposta do corpo é responsável por várias mortes de pessoas que entraram na água fria.
Se você for hipertenso, se tiver aneurisma, problemas no coração, pode ser fatal, concluiu Mike. Ele lembra que os humanos são animais tropicais e que se aventurar nessa moda por 5 ou 10 minutos pode provocar mais danos do que benefícios. Bom, agora é hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha como é que vai estar o clima amanhã, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, vamos lá? Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 65, máxima de 76. A mesma coisa em New York, máxima de lá não passa 85. Norfolk, tempo encoberto com um pouquinho de pancada de chuva ao longo do dia. Em Miami, olha, Tampa, Jacksonville e Tampa tem chuva, Miami sol entre nuvens, a máxima nessa região não passa de 95. Houston, sol brilhando o dia inteiro, máxima de 103, Evelyn. Sol também em Brownsville com 101 de máxima. Agora aqui no Texas também, gente, em El Paso, o sol vai dar uma trégua, vai ter um pouquinho de nuvem aparecendo, mesma temperatura máxima. Em Albuquerque, no Novo México, pancadas de chuva prevista ao longo do dia. E o tempo um pouco mais instável ali na região do Arizona, com muito calor previsto, 113 de máxima. Em Los Angeles, o sol vai brilhar bastante e em Las Vegas e São Francisco, tempo encoberto ao longo do dia de amanhã. Em Las Vegas, bem mais quente, 105 de máxima. Em São Francisco, a máxima perto ali dos 70 graus, um pouquinho mais ameno o tempo. E agora a gente traz para vocês uma história inspiradora e deliciosa que vem direto de Wisconsin. Por lá, uma chefe de cozinha de apenas 11 anos de idade mostra a importância de estender a mão para quem precisa de ajuda. Em tempos em que os alimentos estão custando mais caro aqui nos Estados Unidos, esta jovem cozinheira tem atraído multidões famintas desde que decidiu preparar refeições e distribuir gratuitamente. Olha só. Fried chicken, yams, greens, macaroni. Esta jovem chefe está acordada desde as 6 horas da manhã, mostrando confiança na cozinha, apesar de ainda ser tão jovem. Raquel Boyd tem só 11 anos e já é conhecida profissionalmente em Milwaukee como Chef Kisses. I wanted to cook and show everybody else how I cook. Essa é a segunda vez que a pequena chefe arregaça as mangas para preparar comidas saborosas e servir dezenas de pessoas que não têm como pagar por uma refeição. This is something that she has a passion about. O pai da menina conta que ela sempre foi apaixonada pela cozinha e que eles morreram de orgulho quando ela trouxe a ideia de fazer comida para quem precisa. Desde então, eles encorajam ela a cada passo dessa jornada solidária. Eles foram os investidores no começo, mas hoje ela vende marmitas pela cidade e consegue financiar tudo sozinha. Raquel diz que sonha em um dia abrir o próprio restaurante. Que bela iniciativa, né, Evelyn? Um exemplo, né? Incrível. A gente adora trazer essas histórias para vocês porque elas são inspiradoras e ajudam a gente aí da nossa comunidade, né, a ajudar mais o próximo. Tanto que o brasileiro é tão comunitário, a gente estende tanto a mão para os nossos amigos e familiares imigrantes aqui no país. Tá aí a ideia, olha, pega alguém aí, pega um panelão e vamos começar a cozinhar também. Eu acho uma ótima ideia, excelente, ajuda bastante gente, ainda mais agora que está precisando, né, com essa inflação alta. A gente sempre fala aqui da quantidade de pessoas no país que vivem em situação de insegurança alimentar, então fica aí a dica para todo mundo, para a gente ajudar mais o próximo, né, Ruth? É isso aí. Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina aqui. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, pessoal, às 7h30 da noite. Vem aí agora mais um episódio da 8ª temporada da série Reis. Uma boa noite para vocês. Boa noite.